A gravação, agora sim, pronto. Muito boa noite a todas e todos. Estamos dando início ao curso Poética do Sensível, Letramentos na Formação do Sujeito Leitor de Literatura. É um curso previsto pelo projeto AEL, a Academia Estudantil de Letras, da Secretaria Municipal de Educação. Eu sou o Samir, coordeno o projeto em SME, trabalho há 10 anos, à frente do projeto, e o projeto AEL, tenho certeza que a maioria dos que estão aqui presentes conhecem o projeto, alguns até já estão cansados, todo o curso eu fazer essa fala com esse mesmo tom, porque muitos são do projeto ou já fizeram outros cursos conosco, mas sempre é bom acolher os professores que é a primeira formação que participam dentro do projeto, então vamos novamente fazer essa fala introdutória. O projeto Academia Estudantil de Letras é um projeto que existe há 20 anos na Rede Municipal de Ensino de São Paulo, foi criado em 2005 pela professora Sueli, a nossa querida Suelizinha. Obrigado, Márcia. Não, mas sei que essa fala introdutória acaba sendo repetitiva às vezes. E é um projeto muito especial porque começou em uma escola, uma experiência de acolhimento, de afeto, de troca de experiências, e trazendo um encantamento da literatura, das artes. Foi uma experiência tão exitosa que o projeto foi se expandindo, primeiramente lá na Zona Leste, na região da Penha, onde o projeto surgiu, e depois, a partir de 2015, a minha escola foi uma das primeiras até a EL na rede, eu era um professor, quando eu entrei na rede eu já virei professor da EL em uma escola da Drepenha, e a partir de 2015 nós começamos uma expansão do projeto, saiu uma instrução normativa, uma portaria, como chamava a época, tornando o projeto uma política pública da cidade de São Paulo. E desde então, o projeto foi se expandindo para todas as regiões de São Paulo, e hoje são quase 300 escolas que têm o projeto, e vou dizer que antes da pandemia nós tivemos uma primeira experiência do projeto AEL na educação infantil, em um EMEI, EMEI Holândia, que fica na Dre Itaquera, e veio uma ideia já desde aquele período, tendo como se fosse um projeto piloto, uma experiência que deu tão certo, a ideia do projeto ser pensado com todo cuidado, com todo o contexto, as especificidades da educação infantil, o diálogo com o currículo da educação infantil. Nós tínhamos essa intenção de ou pensar numa adaptação, um planejamento do projeto AEL para a educação infantil, ou mesmo ser elaborado um novo projeto com as particularidades da EMEI em um primeiro momento. Mas nesses últimos 2-3 anos, nós começamos também um trabalho, um diálogo maior, formações com os professores de EMEI, e surgiram outras experiências de AEL na educação infantil, que muitos professores e professoras chamam carinhosamente de AELzinha, nunca num sentido pejorativo, meramente diminutivo, como se fosse algo inferior ou menor, muito pelo contrário, Então, muitas das formações que nós temos planejado desde então, nós temos pensado no nosso público já contínuo do projeto AEL, posso dizer assim, professores que estão desenvolvendo o projeto há anos, alguns há 8, 9 anos que são professores do projeto, e também professores que estão mais recentes conosco, 1, 2, 3 anos, e professores que queiram ter um contato maior com o diálogo, com o trabalho, com projetos literários, com a mediação literária, e então são sempre todas e todos bem-vindos. E não vou falar tão mais do projeto AEL nesse momento, porque teremos outras possibilidades e outras formações nas quais a gente aprofunda as particularidades do projeto. Mas esse curso, esse ciclo de formação que nós estamos começando no segundo semestre, foi pensado para professores que trabalham na educação infantil, professores que são de Fundamental 1 nas EMEFs e professores de Fundamental 2 nas EMEFs. Porque nós entendemos que o direito à literatura, e é uma bandeira que nós, do Projeto AEL, defendemos muito, apregoada pelo Antônio Cândido, o grande intelectual, ela tem que estar presente em todas as fases da vida do ser humano, desde a barriga da mãe a sua trajetória de vida. E o Projeto AEL contribui muito nesse sentido, as formações que a gente pensa são sempre com esse cuidado,
E, nesse sentido, nós estamos dando início a um ciclo formativo com a professora Elizabeth Cardoso, que está aqui, já está aqui presente. Quem entrou antes de iniciar a gravação, né, a gente já estávamos interagindo aqui. E, com muita alegria, né, eu convido ela para darmos início a mais um ciclo formativo. Eu digo ciclo porque esse é um primeiro curso e nós teremos outros ao longo desse ano, pensados cada um com, digamos que tem um fio, né, que liga as próximas formações, mas que não é obrigatoriamente módulos, que quem fez agora tem, né, por exemplo, quem não conseguiu fazer agora não pode fazer os outros, muito pelo contrário, tomara que todos possam estar nos próximos, mas quem não conseguiu estar nesse também vai ser convidado, né, vai ser divulgado o curso da mesma forma. Beth, dessa vez, pela primeira vez em anos, eu me preparei para te apresentar, né, de uma forma decente, né? Porque eu sempre falo de coração, né? Te apresento, contextualizo sua participação, mas dessa vez eu consegui, tive um tempinho, né? E pedi ajuda até para um estagiário do meu setor, o Gabriel, um querido parceiro, né? Que ele fizesse a gente falava antigamente um PowerPoint, um slide, né? Agora ele fez um Canva para mim, né? Para te apresentar. Então, deixa eu só colocar na tela, né? Porque também, eu sei que você mesmo acaba sendo muito humilde, não fala tanto de você, né? Tem aquele lado meio cabotino, vou ficar falando muito de mim, né? Mas eu acho muito importante e necessário apresentarmos. Claro que alguns dos professores que estão aqui já te conhecem de longa data. Não, acho que não ficou em branco a tela. Eu vou tentar de novo. Tá vendo? Fui tentar fazer bonito, não deu certo. Vou tentar compartilhar de novo. Por que eu digo isso? Porque a professora Beth, ela está conosco, agora foi, abriu, né? Peraí. Ó, que bonita! Agradeço ao Gabriel. É claro que eu dei o aval, falei que ficou maravilhoso, mas é trabalho do Gabriel. Por isso que eu dou crédito, porque depois ele vai assistir a gravação, depois, né? Se ele não falar que foi ele que fez, ele puxa a minha orelha. Bom, mas alguns aqui já a conhecem a Beth já há alguns anos, porque desde 2020 nós temos realizado ações formativas juntos. E foi bem o ano da pandemia, né? E é curioso, naquele ano nós estávamos, né? Planejando um trabalho de aprofundamento teórico mesmo no campo da literatura. Queríamos, né, tínhamos esse desafio, o Projeto AEL estava crescendo, nós tínhamos uma realidade que nós sabíamos que muitos professores do Projeto AEL não tinham formação em letras, e vinham de vários componentes curriculares, e isso é muito legal no Projeto AEL, uma particularidade muito boa do projeto, e mesmo alguns que eram formados em letras não tinham um aprofundamento teórico, né, na literatura, né, eles tinham um aprofundamento em outros campos, né, da área da formação em letras. E aí, naquele momento, começamos uma formação num período de pandemia, e desde então a gente tem realizado ações formativas, não teve um ano desde então que a gente não teve cursos realizados, alguns presenciais, outros online, e alguns tendo um enfoque em um tema específico ou em um autor, e aí nós começamos um trabalho que vem continuando, e o legal é que sempre a gente traz algo novo, como esse ciclo de formação, né, com o título Poética do Sensível, Letramentos na Formação do Sujeito Leitor de Literatura, que a Beth vai falar mais como nós chegamos nesse tema e o que vai ser trabalhado. Mas já coloquei na tela, eu sei que muitos já vão lendo, né? Mas a gente fez um texto, ali tem até o Instagram, né, da Beth também, para quem quiser segui-la, mas eu queria dizer que o que né, faz sempre a gente retomar, né, e eu tenho muito orgulho de falar disso, é que a Beth, além de ser uma intelectual que atua na academia, professora em 2 programas de pós-graduação na PUC de São Paulo, né, o Literatura e Crítica Literária e o programa de Educação e 2 pontos, Psicologia da Educação, é uma pessoa muito ativa, né, na vida, na atuação literária dela. Ela tem um grupo de pesquisa na PUC, né, chamado Literatura de Ancestralidade Negra, que tem mobilizado muito as discussões dentro desse tema, e as produções dela têm contribuído muito para a ampliação do conhecimento dentro dessa área, e é uma pessoa que
tem uma trajetória que nos liga muito com a escola pública, né? Ela foi estudante da nossa rede, ela sempre fala isso nas nossas formações, inclusive cita as escolas que ela estudou, né, na região de São Miguel Paulista, lá no bairro de Itaim Paulista, né, perto do Curuçá. Bom, então, está aqui o currículo da Beth. Além de tudo, né, ela, além de ser nossa assessora, já realizar um trabalho há muito tempo, ter uma formação dentro da área da literatura, ela também, que eu queria citar, né, que está aqui na tela, né, ela é curadora do Clube Quindim para a Literatura Negra, que é um clube de leitura incrível, né? Eu vejo muitos professores comentando, até em grupos, o Quindim é maravilhoso, eu estou assinando, tal, e ela é uma das curadoras que faz a seleção das obras que vão ser trabalhadas, que vão chegar na casa dos membros do Clube de Leitura do Quindim, né, que é o primeiro clube de leitura com obras infantis, infantos juvenis, de literatura negra. Bom, então eu não li o slide, mas eu fui falando de outras coisas. E ela tem várias obras publicadas e algumas eu tenho certeza que vocês conhecem. Então deixa eu ver como eu mudo o slide aqui, vamos ver se dá certo, né? Mudou para vocês aí? Acho que sim, né? Mudou. Então, Beth, se eu esquecer algum livro, você complementa depois, né? Mas aqui é um livro das pesquisas da Beth, né, da academia, né? O Feminidade e Transgressão, uma leitura da prosa de Lúcio Cardoso, que é um grande escritor que a Beth estudou muito, né, nas suas pesquisas acadêmicas. E aí depois eu vou disponibilizar esses slides que tem uma sinopse, né, de cada obra. Opa, não mudou o slide. Acho que agora mudou. O segundo livro que eu trouxe aqui é o Todo Mundo é Misturado, que aí é um livro para jovens, né, para adolescentes, infanto-juvenil, que já é um best-seller, né, e na nossa rede é um livro muito lido, muito trabalhado, e nessa época, né, que a Beth escreveu esse livro, tinha pouca literatura que discutia os povos migrantes, né, pessoas de outros países vindo ao Brasil. E essa obra aqui, inclusive tem a Pamela, minha formadora lá do Butantan, acho que ela está aqui no curso, né? Ela falou, nossa, eu nem sabia que esse livro era dela, eu já trabalhei esse livro, que eu comentei com ela esses dias, né? É um livro que os professores usam muito, já foi comprado pela nossa rede, tem no nosso acervo, e também pelo PNLD, né? Pelo governo federal. É uma obra que chegou em muitas escolas do nosso país, né? Uma obra muito importante. Esse é um outro livro da Beth, um livro infantil, né? Tarciruga, Bartolomeu e Pluminha, No Mar Sem Fim. É um livro de 2017, que eu tenho aqui em casa também. Meu filho gosta muito desse livro. Bom, aí tem outras produções, né, no campo acadêmico. Esse aqui é um dos livros, né? Literatura e Ensino, Territórios em Diálogo, que ela escreveu, organizou, né, junto com as professoras Vera Bastazin e Diana Navas. A professora Diana Navas, conhecida por muitos também, já realizou várias formações com os professores de sala de leitura, né? Muito bem. As professoras, ambas são professoras lá na PUC. Outro livro da Beth, que já chegou no acervo da nossa rede, né? O Depois de Tudo Tem uma Vírgula, que é um livro, um romance, né? Que foi comprado até para o público da EJA. Eles receberam no programa Minha Biblioteca, que ela lançou pela editora Patuá em 2021. Um baita livro que também traz muito uma discussão que a Beth traz nas suas pesquisas, que é a ditadura militar, né? A questão dos direitos humanos, a repressão, e esse livro vai tratar muito desse tema, um baita livro também. Mais recentemente, né, ela organizou o livro Literatura de Ancestralidade Negra, Poéticas e Resistências, uma organização desse livro. Outro livro também muito importante, Caminhos e Encruzilhadas do Enegrecimento, 10 anos da Lei de Cotas no Brasil, que ela organizou com o professor Clério e com o professor Fábio. Você vê como a trajetória versátil, né? Aí é outro tema que ela também estuda bastante, né? A literatura digital para crianças e jovens, que ela escreveu e organizou com a professora Aline Frederico, esse livro também de 2024, né? Teoria e Prática da Experiência Estética, e é um tema muito contemporâneo, né? O que é o livro digital, possibilidades e usos de aplicativos, de quase jogos literários em alguns casos, né? Então, é um livro bem interessante. Esse livro aqui, aí agora eu estou me promovendo também, né? Porque é um livro que eu ajudei a organizar com a Beth, né? Como Formar e Manter Leitores Literários, que a gente lançou no começo desse ano, Guilherme,
trabalhou alguns anos comigo na SME, né, um querido amigo, a professora Beth e eu, que tem pesquisas sobre o projeto AEL. Esse livro é um livro sobre o projeto AEL, que foi lançado pela editora Patois. E, por fim, e especialíssimo esse livro, né, Contos para os Nossos Filhos, que a professora Beth é organizadora, e é um livro escrito pelos autores Gonçalves Crespo e a sua esposa, né, a Maria Amália Vaz de Carvalho. Lançado agora, fresquinho, vai ter um lançamento, né, já teve alguns lançamentos, vai ter outras ações desse livro, lançado pela Todavia, numa coleção nova que a Beth está organizando, que é a coleção Repare, que é um livro que a Beth, com as suas pesquisas, né, aqueles livros anteriores que eu citei, né, o grupo de pesquisa da Beth, ela foi estudando a fundo o grande escritor Gonçalves Crespo, e o quanto a historiografia da literatura, de certa forma, tinha apagado o seu protagonismo como um dos primeiros autores a trabalhar literatura infantil no Brasil. Se a gente pegar, inclusive, aquele dicionário da Nevi Novaes Coelho, é um dicionário que tem 1000 páginas, que vai falar sobre os autores da literatura infantil e infanto-juvenil, não cita o Gonçalves Crespo. E a Beth, né, com as suas pesquisas contemporâneas, traz aqui o protagonismo desse autor, junto com a sua esposa Maria Amália. Um livro riquíssimo, né, que está tendo grande repercussão no campo literário, e inclusive nós vamos ter a Flisampa, né, na semana que vem. A Beth vai falar sobre esse seu recente livro também lá, tá bom? E, por fim, né, não tomando mais o tempo de vocês, mas eu queria mostrar a versatilidade da nossa convidada, da nossa formadora, mas nesses muitos anos de parceria, desde 2020, né, a Beth realizou vários cursos conosco. Cada ano a gente vai trazendo temas, né, e enfoques diferentes, mas aqui estão os títulos das formações. Né? Já teve curso, por exemplo, sobre Shakespeare, sobre Dostoiévski, Kafka, sobre a ancestralidade negra. A gente fez um ciclo no ano passado, né, trazendo abordagens diferentes dentro desse tema. Curso sobre escrita criativa, curso sobre o intertextualidade, enfim. Sempre a Beth me pergunta, Samir, o que nós vamos tratar, o que você acha que são os desafios para esse ano? E esse ano, em especial, eu tinha pedido para a Beth, isso até ouvindo vocês da rede e algumas demandas que a gente vai detectando, o quanto era importante a gente trabalhar a importância do letramento, pensando que temos professores, como eu disse, né, de Fundamental 1, de Fundamental 2, que trabalham com a mediação literária com crianças e jovens, e temos os professores de educação infantil, que dentro da sua rotina, na EMEI ou no SEI, né, em alguns casos, de alguns professores que estão aqui, acho que tem um microfone, deixa eu só desativar, pronto. Temos professores que têm essa rotina, na sua rotina, esse cuidado, né, de trazer o direito à literatura. Então, a formação nesse semestre, nesse curso e nos próximos, a gente vai trazer muito esse enfoque para tratar de trazer alguns subsídios teóricos e também reflexões para a prática que vocês desenvolvem. Uma professora perguntou se esse ciclo todo de formações que a gente realizou, se eles estão disponibilizados, estão gravados. Sim, a gente tem no canal do YouTube da EL, em playlists, né? Então, se você vai no canal do YouTube da EL, tem lá, você põe em playlist, aparece todos os cursos da EL, os que a professora Beth deu e outros que a gente tem realizado, tá bom? Peço desculpa se eu me estendi demais, mas eu fico muito feliz de trazer novamente a Beth para realizar a formação conosco. E deixa eu só dar alguns informes rapidamente. Primeiro que não tem lista de presença nos nossos encontros, tá bom? O próprio Google gera a lista, então depois vai aparecer lá todos que entraram na aula, quantas pessoas estavam presentes, tá bom? Então fiquem tranquilos quanto a isso. No Classroom, né, no Google Sala de Aula, eu creio que todos já conseguiram entrar, nós vamos manter contato, a gente vai disponibilizar materiais, as atividades do curso, e sobre o cronograma do curso, né? Hoje é uma aula introdutória, né? Uma aula mais objetiva, né? Para a gente dar as boas-vindas e falar a proposta da formação. E depois nós temos mais 3 encontros. Estavam previstos no Diário Oficial, e a gente tinha colocado no Google Sala de Aula,
que os próximos encontros seriam no dia 21/8, 4/9 e 18/9. Os encontros de setembro, dia 4 e dia 18, estão mantidos. Porém, o nosso próximo encontro, que seria no dia 21, nós vamos ter que adiar para o dia 28, porque a Beth, como eu tinha dito, né, o último livro que ela lançou, ela está com uma agenda de lançamento do livro, e aí casou de ter um evento no mesmo dia que estava prevista a formação. Então, nós vamos ter que só alterar a data do encontro, tá bom? Depois eu vou pôr no Google Sala de Aula de novo, vou reforçando para vocês. Provavelmente no dia alguém vai tentar entrar na aula e falar, ué, cadê a aula, né? Eu vou lá de novo. Não, foi adiado, vai ser outro dia. Mas foi um pequeno imprevisto, mas eu tenho, como é no mesmo dia da semana, ou seja, na quinta-feira, creio que poucos vão ter problema quanto a isso. Se algum professor tiver algum imprevisto, algum problema, nesse dia, excepcionalmente eu não posso, a gente conversa depois e se entende, tá bom? É isso. Beth, muito obrigado, desculpa, não sei se deu certo a minha ideia de te apresentar, né? Mas enfim, eu queria, porque de fato são 5 anos já com formações, esse é o primeiro curso de 2025, e é uma história muito bonita que você tem conosco, com a El, com os professores da rede, então sempre bom ter você conosco, viu? Nossa, Samir, fiquei até emocionada aqui. Quanta generosidade. Obrigada, viu? Bacana, porque faz tempo que não conheci de você poder estar comigo na formação, né? Pelas agendas. Então, fiquei bem contente. É sempre um prazer, uma alegria te escutar e você foi muito generoso aí na apresentação. Muito obrigada, viu? Queria dar boa noite para todos, todas, que está aqui com a gente, que também pode depois estar acompanhando pela gravação, né? É um prazer imenso estar aqui, começar esse percurso formativo, mais um. Eu sei que o tempo é precioso, né? De todos nós, de vocês. Acredito que todas aqui trabalharam o dia inteiro, né? Então, que bonito essa disposição, esse compromisso de vocês com a formação, com a educação continuada, né? É realmente tocante, inspirador ver como o professor da rede municipal de São Paulo tem compromisso e empenho com o ensino de literatura. Então, eu quero muito que os nossos encontros aqui sejam um espaço de troca, de reflexão, né? E, sobretudo, de experiência com a literatura, né? Então, esse tema, poética do sensível, letramentos na formação do sujeito leitor de literatura, com foco na educação infantil, surge aí dos formulários que eu e Samir vamos sempre pedindo para as pessoas preencherem, de todos esses cursos aí que o Samir colocou, né? E aí, veja como é importante, né, preencher esses formulários, porque dali veio essa necessidade, né? Quer dizer, os próprios participantes, que eu não sei se estão aqui ou não, mas, enfim, a gente entende que o que fica expresso ali é uma necessidade, um desejo que tem representatividade na rede, né? Independente da pessoa que respondeu estar aqui ou não, mas enfim, se a pessoa está sentindo essa necessidade, possivelmente é uma necessidade de muitas outras pessoas, né? Então, surgiu essa questão da educação, da literatura para crianças pequenas, e eu achei ótimo, né? Porque adoro esse tema, pensar isso, né? Que para algumas pessoas da área da área de letras, da área da literatura, pode parecer muito desafiador, muito misterioso, inusitado, mas a gente sabe que não, né? Na verdade, eu sempre tenho muitos insights teóricos e críticos quando estou pensando na literatura e na mediação de literatura para crianças pequenas, porque é quase que um leitor ideal, né? Assim, toda aquela
abertura, toda a vontade, toda aquela criatividade quase que genial que a criança pequena tem, né? O não conhecer franco, né? A criança não está ainda naquele lugar de estou com medo desse livro, não sei se é isso que a professora quer ouvir, não sei se é essa a reação certa. A criança pequena não tem nada disso, né? Ela está ali de uma forma tão orgânica, com o livro, com o gesto leitor, né, com o mediador. Então, eu fico sempre muito animada quando eu tenho oportunidade de pensar sobre isso, ou de mediar para uma criança pequena, né, que sabemos também é uma criança que está aberta, né, à literatura, totalmente diferente depois quando a gente vai trabalhar com crianças grandes ou pré-adolescentes, né, com 13 anos, dos 13 aos 17, né, já vai criando aquela resistência, e já a criança pequena, ela está sempre muito disposta a ouvir histórias, né, a compartilhar histórias. Então, é uma alegria, né? Quem tem criança em casa, com certeza tem uma coleção de boas memórias, né, dessa primeira infância aí com os livros, né? Eu digo assim, né? Os livros e as frutas, né? Eles também adoram as frutas e depois não querem mais saber de fruta nem de livro. Então a gente está aqui num momento muito especial, né? Que é aproveitar isso para formar leitores, né? E para, como eu gosto de pensar, né? É um laboratório, tanto para escrita literária, quanto para crítica literária, para mediação, né, para pensar políticas públicas. Esse encontro com as crianças pequenas é uma grande oportunidade de pensar caminhos que sejam frutíferos, né, para esses nossos temas aqui. Bom, o Samir já me apresentou lindamente, então eu não vou. Eu fiz aqui uma apresentação minha do curso, agora eu fiquei até com vergonha da minha apresentação, porque a do Samir. Olha, o Samir eu vou falar igual aluno, fala para gente. Você pode depois compartilhar o PDF com a gente, por favor? Você me passa, que eu vou usar em outras apresentações. Mas eu vou compartilhar com vocês uma apresentação que eu fiz, contando um pouquinho o que a gente vai Tá compartilhando, Samir? Foi, tá sim. Tá, né? Então, eu tinha feito, eu vou só essa tela que eu adoro mostrar, como o Samir falou, né? Que essa sou eu, com 9 anos, e a professora Jesuína, maravilhosa professora Jesuína. O uniforme da gente era esse avental, assim, que eu amava, eu tinha tanto orgulho de vestir esse avental. E esse aqui é o primeiro dia da 3ª série, na escola do Baima, né? Dr. Henrique Smith Baima, onde hoje é o Pantanal, lá no Itaim Paulista. E eu gosto sempre de mostrar essa foto, porque eu me orgulho muito desse território, desse enredo, desse contexto, e dessas professoras maravilhosas que eu tive na rede municipal. Depois eu estudei no Milton Reis, né, que é da prefeitura, na rede municipal, na rede estadual, vida toda, de tantos professores maravilhosos que me formaram leitora, me formaram pessoa, né? Então, eu sempre gosto de voltar nisso. E mais já pulando aqui para a nossa temática, né, a poética do sensível, letramentos na formação do sujeito leitor de literatura, nós teremos 3 encontros, introdução das relações, o primeiro deles, que não é esse, né, esse aqui é um introdutório, boas-vindas, né,
mas teremos 3 outros encontros. Uma introdução das relações entre literatura para as infâncias e letramento. O segundo encontro, aprofundando o tema letramento literário para as infâncias. E um terceiro encontro, a mediação da leitura do sensível. Nosso planejamento, né? Os professores da educação infantil envolvidos na realização das atividades de leitura são constantemente exigidos na atualização dos repertórios, né? De literatura, de teoria literária. Só o conhecimento de qualidade renovada é possível para estratégias eficientes de formar leitores, né? E isso tem aí uma demanda, e a gente está tentando aqui ajudar, colaborar, né? Promover constantemente atualização sobre mediação de leitura, agora nesse curso com foco nas crianças pequenas. Os nossos objetivos: abordar a compreensão leitora, formação do sujeito leitor, relação entre letramento e literatura, estratégias para desenvolvimento da compreensão leitora e a literatura como direito e experiência estética. A gente vai mobilizar e articular os conceitos sobre letramento literário, visando o desenvolvimento da compreensão leitora e experiência estética. Essa questão da experiência estética é super importante para a gente aqui, né? Pode causar alguma estranheza de um modo geral, né? Porque, mas será que a criança pequena está atenta a essa questão estética, poética? Será que a criança pequena não quer só, entre aspas, se divertir? Será que não é, entre aspas, só entretenimento? Como é que fica isso do prazer estético, né? Vamos falar bastante sobre essa questão. Então, a gente vai apresentar, ler, analisar e discutir literatura para as infâncias, perceber as especificidades poéticas dessas obras e contribuir de forma robusta com a formação dos professores críticos comprometidos com a agenda do letramento literário, como vocês são, né? Um comprometimento, sim, realmente elogiável. Então, nós vamos ter aí estudos dos conceitos, interpretação e análise de obras e prática de exercícios críticos. São 3 encontros. Em agosto, dia 28, já a data atualizada, conforme o Samir justificou. Em setembro, dia 4 e dia 19. As referências que a gente vai usar durante o curso, o Samir vai entregar para vocês aqui esse PDF, então, tranquilo, não precisa correr para anotar, tirar foto, que vocês vão receber, tá? E o que está pintadinho assim de amarelo são textos que eu vou mandar para vocês, o PDF, tá? E vou pedindo para vocês lerem assim, encontro a encontro. Então, vou pedir para vocês lerem esses 2 artigos que eu escrevi junto com o Luiz Girão, né? Um sou eu e o Luiz Girão, o outro é eu, o Luiz Girão e a Raquel Paes, né? Que é sobre abecedários, né? Alfabeto na literatura para a infância. Eu quero trazer um pouco essa conversa para a gente, porque essa conversa dá um curto-circuito, né? Porque são livros que vão subverter essa ideia de alfabetização, de abecedário, de ABC, né? Vão levar esse intuito aí da clássico, tradicional, da escrita e da leitura, eles vão levar isso para a imagem, para a diversão, né? Para o gesto leitor. Então, a gente vai ler algum desses livros de literatura e esses 2 artigos ajudam a gente a entender. Também o livro do Hildo Cosson, que é um clássico, né, do letramento literário, não dá para falar em letramento literário sem ler, sem citar o Hildo Cosson, né, e a Magda Soares também, né, a gente vai falar muito desses 2 autores. E o Cosson tem um artigo junto com a Renata Junqueira, que é uma outra querida, né, e também referência na área,
o Cantinho da Leitura como Prática de Letramento Literário, na revista Educar, que é sempre bom a gente voltar lá e ver o que esses dois grandes autores estão pensando sobre isso, tá bom? E aí tem as referências gerais, né? Eu sempre gosto, mesmo aqui, né, o livro da Sophie van der Linden, Para Ler o Livro Ilustrado, que eu sempre indico, né, inclusive quando o Samir perguntou, Beth, o que você acha que seria interessante de ter na rede, né, como livro teórico? Imediatamente eu pensei, não, tem que ter a Sophie van der Linden. E eu sei que muitos de vocês têm esse livro na Isso. escola. Chegou Então, em todas as escolas, viu, Beth? todas, né? Todas as escolas. Que riqueza, gente, que riqueza. Esse livro é essencial para a gente poder ler literatura para as infâncias, né? Porque ele ensina a gente a ler as imagens, ensina a gente a ler o livro, né? Que isso é um letramento que nos falta, né? Um letramento visual. E essas outras referências são referências, assim, para a base, né? Então, quem tiver aí com tempo, quem ainda não leu esses livros, ou que leu há muito tempo, são livros, assim, que super, super indico, né? Aqueles para colocar no carrinho da Amazon, comprar no sebo, tá? Isso aqui é uma indicação de investimento. Reflexões sobre o brinquedo, a criança e a educação, do Benjamin. O direito à literatura, ninguém precisa gastar dinheiro, porque tem um monte de PDF por aí com esse texto. Esse do Secantini é um artigo, João Secantini, uma trajetória de pesquisa e ensino na história da literatura infantil. Esse da Nelly Novaes Coelho, Literatura Infantil, Teoria, Análise e Didática, é um livro obrigatório da nossa área. Teresa Colomera, Formação do Leitor Literário, idem. Esse livro do Compagnon é um livro de crítica e de teoria literária em geral. Ele não, em nenhum momento ele vai pensar ou vai citar literatura para as infâncias e para a juventude, mas ele trabalha grandes temas da literatura, sabe? O personagem, o tempo e espaço, é bem interessante da gente ler. Mesma coisa o Terry Egerton, né, que é um autor clássico, ele é antes do Compagnon, né? Também vai ter aí uma introdução da teoria literária, e o Peter Hunt, esse sim, sobre literatura infantil, tá? É um livro teórico, crítico sobre a literatura infantil, sempre bom ter. E eu vou aproveitar aqui o nosso tempo para falar um pouco mais sobre o nosso tema, a poética do sensível no letramentos na formação do sujeito leitor. Eu vou parar de compartilhar nossa tela. Ai, que medo. Eu sempre fico esses segundos em que eu saio da tela e volto para cá, e eu fico pensando, será que eu estava falando sozinha esse tempo todo? Mas não, estamos aqui. Que bom. Mas Bom, isso já aconteceu comigo uma vez, viu, Beth? já aconteceu, né? Minha internet ter caído, e eu continuei falando, aí quando eu fui ver, só tava sozinho lá. Meu Deus. Esse é o pesadelo que a gente tem. Né? Muito bem. Até aqui tudo bem? Tem alguma pergunta no chat? Você está acompanhando, Samir? Que eu estava fora da Acompanhando isso. tela, né? Então, gente, como a Beth disse, depois esse material a gente vai compartilhar, né, que tem as referências, e só reforçando, então, novamente, que alteramos o cronograma, caso alguém não tenha se atentado, né? Hoje é o primeiro encontro, uma introdução. Ao invés de ser na semana que vem, dia 21, nós vamos fazer o segundo encontro no dia 28, tá bom? Os demais encontros mantêm o mesmo cronograma. Muito bem. Eu quero começar não com conceitos, mas eu queria que a gente começasse aqui com uma experiência, né? Com uma experiência leitora, com uma obra para a gente ter aí enquanto grupo, né? Nós vamos ler juntos aqui uma história, é um livro, né? E eu peço para vocês se colocarem nesse lugar de leitores, né? De leitores o mais possível próximo de uma criança leitora,
a gente não consegue, né? O nosso adultismo está num nível altíssimo, né? Nossa cabeça está, como dizem os praticantes de meditação, né? Vários macaquinhos pulando no nosso cérebro o tempo todo, eles não sossegam, mas vamos tentar fazer aqui um exercício de mergulho nesse livro, vamos observar as imagens, né? Vamos deixar que elas entrem nos nossos circuitos, vamos pensar aí no silêncio, no ritmo, né? É um livro-imagem, que eu gosto muito, eu vou compartilhar de novo a tela com vocês, só que agora é desse livro, um minutinho. Tá compartilhando, né, Samir? Deixa eu tirar minha tela daqui. Assim. Ai, como eu tiro isso? Pronto. Bom, o livro é esse, Jacinto e Maria José, do Di Pacho. Di Pacho é um artista do livro, né? Eu digo artista porque ele escreve o texto verbal e o texto visual, tá? E ele é colombiano, gosto muito da obra dele. A gente tem, assim, na capa, tá muito pequeno para vocês? Samir? Dá para aumentar um pouquinho, dá para ver, Beth. Quem está no celular tem até aquele recurso de ampliar a tela, né? Mas se der De para dar aumentar aquele pin também. então, não sei se aumentar muito também vai atrapalhar até para sua leitura, né? Não, é que às vezes a gente gosta de ver a página inteira, né? Mas aí fica quebrado, né? Aí fica quebrado. Só Mas fixar a tela, a Márcia falou. Será que dá certo? fixar por aquele pin, sabe? Isso, isso. Então, Jacinto e Maria, e Maria José, né? A gente já tem aí na capa também essas duas figuras, né? Eu acho que de início, assim, não sei se o leitor já conecta que são duas crianças, né? Mas a gente conecta, assim, já pelo nome, Jacinto e Maria José, a gente sabe que é um menino e uma menina, né? A menina com a tiara, né? E esses olhinhos, assim, curiosos, um olhando para um lado, o outro olhando para o outro lado, né? Assim, como quem está procurando algo, buscando algo. E aí nós temos eu fiz aqui o PDF para vocês, de páginas duplas, né? Então, o livro, depois eu até mostro para vocês o livro aqui em papel, mas isso vocês notem a margem que tem aqui, né? Então, vocês veem que tem a página do lado esquerdo e a página do lado direito, mas que uma vez abertas é uma imagem só, né? Então, o Di Pacho trabalha nesse livro com essa ideia de tela, né? Então, abrimos o livro e essa é a primeira tela. E vem a única frase desse livro. Eu gosto do Jacinto. A Maria José é tão linda. Então, agora, aquelas duas personagens da capa estão aqui sentados. A Maria José, ela tem esse vestido amarelo, combinando com a tiara, que a tiara já estava lá na capa, né? E a gente vai ter uma associação entre a fala dela e a cor da roupa, a fala dele e a cor da roupa, né? Então, ao invés dele usar o travessão, ele vai usar a conexão da similaridade das cores das roupas de um e de outro, né? O Jacinto, ele tá aqui com esse jeitinho, assim, todo amigável, né? Assim, de encantamento. A Maria José é tão linda, né? E ele tá com esses olhinhos. Eles não têm o desenho da boca, do nariz, evidentes, né?
Mas olha como que o olho, né, já dá para a gente essa noção do rosto, né? Como que o olhar é importante para as nossas expressões faciais, né? E eles são crianças pequenas, porque a gente vê aqui, né, eles sentam no banco e os pezinhos ficam assim soltos, não alcançam, né? Então tem as perninhas de crianças pequenas. E a gente vê aí indícios de uma aldeia, né? Uma vegetação baixa e depois árvores grandes, altas, frondosas, estilizadas de alguma forma, né? E um grande quintal, um grande terreiro, né? Para diante dessas crianças. E aí a gente vai para a próxima tela. Na próxima tela, a gente tem a mesma, quase que uma continuação daquela vegetação, e aí tem uns cocos no chão e o jacinto aqui na árvore, aparentemente pegando o coco. A Maria José, ela tá ajudando, parece, né? Vai mais para cá, vai mais para lá, pega esse, pega aquele. Eles estão bem intertidos, mas eles não estão vendo algo que está acontecendo. A ação está toda na página da direita, que é a página de maior visibilidade para o olhar do leitor, né? As pesquisas dos designers, né? Dos artistas do livro, a gente sabe, né? Lá no livro da Van der Linden, vocês vão ter esse tipo de informação, que o nosso olhar ele vai todo para esse lado aqui, para esse campo, especialmente para o canto de cima da página direita, né? Esse canto aqui que ele está. O nosso olhar vai todo para cá. Mas a gente que faz mediação, a gente tem que ficar atento com tudo que acontece no livro, né? Em todos os lados. Mas esse é o jogo que o autor está fazendo. Ele quer que a gente olhe aqui, nessa área. Mas a gente tem que olhar para cá. E a gente vai ver que tem algo muito importante acontecendo aqui, né? Que será? Na próxima tela, o Jacinto já está desse lado esquerdo, né? Aparentemente ele desceu da árvore, pulou da árvore, ele conseguiu pegar o coco. A Maria José também está com o coco na mão. Eles estão correndo aqui pro lado esquerdo do livro, e olha como aquele rabo que estava ali se insinuando já aparece com mais presença. E na próxima tela, a onça se faz uma realidade, né? Veja que interessante que seria mais convencional que essa ação do sair de uma página para entrar na outra se desse da direita para a esquerda. Mas o de Pacho ele faz da esquerda para a esquerda mesmo, como se a onça saísse por aqui, por fora do livro, e entrasse por aqui. E a onça está correndo atrás do Jacinto e da Maria José. Eles não largam o coco, tá vendo? E eles estão correndo entre a floresta. A onça é malvada, ela tem um objetivo. Eles se escondem. Olha a diferença da expressão, né? Aqui na capa, né? Os olhinhos marotos, né? Quando a criança está querendo, está quase indo aprontar algo, ou acabou de aprontar algo e está ali na expectativa. Aqui, os olhinhos assim, da amizade, né? Vamos levantar um pouquinho, né? Porque o de baixo consegue tanta expressividade com tão poucas, né? Aqui. O sossego, né? E nessa imagem que eles estão escondidos, né? A apreensão, o medo. Estão escondidos, tentando se esconder da onça. Agora a vegetação tem uma mudança.
próximo da água. Olha que interessante essas raízes aqui aparentes, né? Provavelmente indicando um momento de seca, né? Onde as águas baixam. Né? Depois, em lugares assim, como na região do Amazonas, né? As águas sobem e chegam até as alturas aqui da árvore, mas quando tem seca, isso aparece. Olha que detalhe, né? Que informação. Eles pegam uma canoa e vão remando, vão navegando. Olha como são destemidos, né? Aqui nós estamos exatamente no meio do livro. Né? Esse tipo de encadenamento é um encadenamento de costura simples, né? Olha, a gente chega a ver a gente chama de costura, porque a gente vê uma linha mesmo, né? Como se alguém tivesse costurado. Muitos autores, em especial os autores mais delicados, mais comprometidos, eles gostam de, opa, eles gostam de pensar nessa ideia dessa linha, né? Dessa costura como algo muito delicado, material, né? Não é algo feito à mão, de jeito nenhum, mas às vezes para o leitor dá essa sensação, né? E é justamente aqui no meio do livro que eles estão fazendo essa mudança de ambiente. Olha aqui, navegando nessa canoa, remando. E eles estão nesse movimento da esquerda para a direita. Esquerda para a direita, chegaram. Estão felizes agora. Estão com coco ainda. Pelo jeito só restou um na fuga, né? A similaridade do círculo, né? É algo que a gente também começa a notar. É bonito essa linha que é formada pelas árvores, né? E eles estão felizes, escaparam da onça e conseguiram ficar com pelo menos um coco. Na próxima tela, olha só, eles retomam para a comunidade deles, né? O lugar onde eles moram, onde eles vivem. Só que aqui a gente continua com uma informação da vegetação, mas a gente vai ter acesso a essas informações de outros moradores, adultos. Né? Também aqui a gente vai ter a repetição do olhar, mas a gente tem já aqui o perfil do nariz deles também, né? Do nariz, da boca. É como se eles ficassem mais nítidos aqui nesse espaço. Tem animais, pessoas que estão dentro de casa olhando para fora, pessoas observando, pessoas conversando, né? E esse movimento da esquerda para a direita. Essa senhora aqui vindo da direita para a esquerda. Ele está com o coco. Nessa imagem, que é muito interessante, a gente vai ter uma série de bolas, círculos, cocos, né? A Maria José continua segurando aquele coco lá da aventura. Né? E o Jacinto jogando, brincando, estão todos brincando. Eu gosto muito, eu uso esse livro, né, como exemplo quando eu vou fazer essas reflexões sobre a importância do brincar na infância, sobre o atravessamento da cultura quilombola, da cultura afrocentrada, da importância do terreiro, da convivência com os adultos, né? Os adultos, essa atitude aqui, né, que é estou junto, estou preparado para proteção, né? Porque vejam, eles acabaram de sair de uma aventura, de um perigo, e eles foram buscar a proteção da comunidade deles, né? Mas as crianças têm autonomia, as crianças têm independência nessa brincadeira, né? Eu acho essa cena muito
muito viva, muito interessante para a gente pensar a relação do adulto com as crianças e também do mediador, da mediadora com as crianças, né? Como é que a gente participa, mas não interfere? Como é que a gente cuida, mas não sufoca, né? Eu acho que essa cena diz muito sobre isso. E depois de muito brincar, Jacinto e Maria dão as mãos pela primeira vez, né? Eles têm esse gesto mais próximo, e eles estão de novo da esquerda para a direita, que é um movimento clássico do livro infantil, se retirando, né? Eles estão caminhando. Onde eles estão indo, será? Aí eles voltam aqui, quase que para o lugar de partida, né? E aí a gente tem as frases: eu gosto do Jacinto, a Maria José é tão linda, que é a mesma frase do início, agora com o coco partido, já comendo o coco, né, abraçados. Vou voltar lá na primeira, para a gente ver né, as mesmas frases e esse gesto aqui. E agora, as mesmas frases e esse outro gesto. O que aconteceu, né? Qual foi? O que a aventura resultou no quê? Né? O brincar resultou no quê? Vou parar de compartilhar. Pronto. Para a gente continuar aqui a nossa ideia do que é a poética, do que é o sensível. Quando a gente... Vamos ficar com essa leitura, né? Vamos guardar um pouco as sensações, se vocês quiserem escrever um pouco o que sentiram, fazer algumas anotações para a gente compartilhar. Rosângela escreveu aqui: eles permanecem unidos, seja pela brincadeira ou seja para fugir ou para compartilhar o corpo. Ai, tem tantos comentários, não sabia. Depois a gente lê. Vanessa levantou a mão, quer falar, Vanessa? Pode Pode falar, falar. pode falar. Obrigada. Eu não sei se eu entendi direito, mas no caso, quando a gente vai passar esse livro para criança, a gente vai falar dessa forma que você explicou, professora? A gente que leria para criança dessa forma ou tem que esperar? Não, acho que não. Não, Eu fiquei meio perdida. Eu não leria assim para uma criança. Ah, Eu tá. li assim para vocês, né? Porque esse livro vai ajudar um pouco a gente a pensar nesses conceitos agora de poética, de sensível, tá, Vanessa? Eu não leria assim para uma criança, porque eu fiz uma leitura muito assim incisiva, né? Eu fui dando uma interpretação e acho que quando a gente leva o livro para a criança, a gente tem que convidá-la a interpretar, né? Num primeiro momento, eu gosto de deixar que a criança manuseie o livro, né? E veja ali o que interessa para ela ou não. No segundo momento, eu gosto de ajudá-la numa certa ordem do virar de página, né? E se não houver uma expressão espontânea da criança, que acontece isso, né? Em muitos momentos, a criança mesmo começa a ter uma relação com o livro, e ótimo, né? Mas se não, perguntas, né? O que é isso? Olha aquilo outro. E isso vai depender muito também da idade. Se a criança já tem uma fala, né? Se a criança ainda não está com a fala desenvolvida, então, mas ela está ali lendo, né? A gente vai falar muito sobre isso, sobre o gesto leitor, né? Ela tá lendo, ela está reagindo, né? A gente sabe das crianças ainda sem a linguagem desenvolvida, mas que leem, né, o livro como nos imitando, né? Então, até fazendo balbúcio, né?
nananã, nananã, e até quando chega, por exemplo, nessa cena, né, da onça correndo atrás deles, né, as crianças podem até chegando, o nananã, né, porque ela entende que é assim que a gente lê. Ela entende que quando a gente está fazendo uma leitura oral, a gente coloca uma expressão de medo, de suspense, de emoção, né, de continuidade, e ela balbucia de acordo com isso, né? Então, o que você está vendo, olha, chamar a atenção, olha isso, olha que bonito, olha que legal, né? E está aberto para o que a criança vai te mostrar. Vocês sabem disso, que elas enxergam coisas que a gente não enxerga no livro, né? Então, pode ser que numa página em que a gente está achando tão exuberante a árvore, a vegetação, a criança fique encantada com os olhinhos que estão lá em cima, assim, no escuro, né? Uma coisa bem pequena. Então, Vanessa, não, eu não leria assim para uma criança, eu leria assim para vocês, né? Mas mais alguma questão, Samir? Que você tenha visto aí no chat, que Não, seja... o pessoal foi comentando, assim, que gostaram, muitos que não conheciam a obra do Tipacho, né? Mas foram comentar. Se alguém que tiver alguma dúvida, algum comentário que queira externalizar, tá bom? Tá sempre aberto aqui o microfone, então, gente, vamos dialogar. Alguém pediu para falar? Não. Ah, isso, liberdade e ternura, boa escolha de palavras. Então, quando nós falamos de poética, então agora eu vou tentar aqui comentar um pouco cada termo do nosso título do curso, né? Poética do sensível, letramento na formação do leitor de literatura. Vou começar pela poética. Quando a gente falar em poética aqui durante o curso, a gente está falando da arte de criar, tá? Da construção estética do livro. O livro que contém um texto verbal, um texto visual e um texto material, né? Que é a materialidade do livro. Então, a gente está falando dessa arte de criar. Na literatura para crianças pequenas, a poética se manifesta tanto na palavra quanto na imagem e também na materialidade do livro. Então, alguns elementos importantes nessa poética, nessa dinâmica estética: ritmo e sonoridade, né? A musicalidade que prende a atenção da criança, imagens poéticas que podem surgir no texto verbal quanto no texto visual, metáforas, comparações, jogos de linguagens, jogos construídos com cores, com proporções, com formas geométricas, né? A materialidade do livro, formato, a textura, a interação entre o corpo da criança e o livro. E a relação texto-imagem, o que a palavra diz e o que a imagem acrescenta ou tensiona, o que a imagem diz e o texto acrescenta ou tensiona, né? Obviamente, a gente não vai aqui fazer um mergulho no conceito de poética, né? Porque isso dava para ser um curso de um semestre, né? A gente começaria lá na poética de Aristóteles e viria até hoje, né? Mas eu acho que a gente pode ficar com essa ideia, sabe? Da poética como essa engrenagem, esse maquinário de palavras e imagens que funcionam juntas, articuladas intencionalmente pelos artistas para nos afetar na nossa sensibilidade, né? Então, eles querem se comunicar, o livro comunica, mas o livro, ele vai para além da comunicação. O livro de literatura nos emociona. O livro de literatura nos mobiliza para outros sistemas de existência,
né? Então, ele não está só preocupado em passar uma mensagem. O livro de literatura, ele está preocupado em emocionar, em afetar, em mobilizar. E quando ele faz isso, ele agrega experiências estéticas, né? Ele agrega em nós, quando eu digo nós, assim, nós todos, né? Porque é uma falácia os adultos acharem que não são afetados por um livro desse. Ah, não, isso aí é livro para criança, não vai me interessar. Interessa sim, nos afeta sim, né? A gente não sai o mesmo de uma leitura dessa, né? Para quem é adulto, é quase que um respiro, né? É uma lufada, assim, é um vento bom que passa para a gente um livro desse, né? Dá para a gente sentir o cheiro de terra molhada, né? A brincadeira do final do dia, né? Que a gente tem na infância. E para a criança, é uma vivência, né? Porque ela tá, é isso, né? É isso que está acontecendo, o que deveria, né, gente? É o que deveria estar acontecendo com ela, com essa oportunidade de brincar protegido, né? A brincadeira protegida. E essa imagem da brincadeira protegida é também a imagem que eu gostaria de deixar aqui para a gente da leitura protegida, né? Porque mediação de leitura é isso, é uma leitura protegida, não cerceada, não com autoridade, não censurada, mas esse senso de estou num lugar de proteção, eu posso ler esse livro, eu posso brincar com esse livro em segurança, né? Isso está ok. Isso é importante para a criança, né? Saber que a relação dela com o livro é uma relação segura, uma relação calma, uma relação tranquila. Quer dizer, se rasgar é porque rasgou, né? Se sujar, acontece. Ninguém quer. Vocês querem que o livro de vocês sofra um rasgo, uma mancha? Ninguém quer, mas isso acontece. Então, que a criança saiba, tem essa segurança, que a criança saiba que ela pode desistir da leitura, que ela pode não gostar. Né? Acontece muito com crianças pequenas, ainda mais nessas salas de leituras maravilhosas que existem hoje, com tantos livros expostos, né? Com os livros assim acessíveis, delas olhar, de repente um outro livro chama a atenção delas, e aí elas largam essa leitura para ir pegar outra. Pode? Isso pode também. Né? Querer ver o final do livro antes? Pode também. Né? Essas regras que os adultos têm com a leitura, que também não deveria ter. Quem disse que não pode ler a última página do romance antes de ler tudo, né? Pode ler também. Não vai. Tenho certeza que se for um bom livro, não vai alterar em nada você ler a última página para depois voltar e ler tudo. Então, essa segurança da leitura é muito importante, né? Bom, então, essa experiência estética, essa experiência poética que os livros para as crianças têm é espetacular, né? Da década de 80, de 1980 para cá, e em especial no início do século XXI, a literatura para crianças no Brasil se igualou, né? E eu poderia até dizer, correndo o risco de parecer um pouco fanista, até ultrapassou os melhores, o que a gente tem de melhor no mercado editorial para crianças no mundo, né? Os nossos livros estão com muita qualidade gráficas, né? Qualidade nas imagens, o trabalho artístico, o trabalho que tira, né? O que é o trabalho artístico, né? É o trabalho que vai tirar a criança e o leitor, em geral, do seu costume visual, né? Quando ele abre o livro, ele vê árvores que ele não está acostumado a ver, né? Ele vê crianças que ele não está acostumado a ver.
né? Ele vê monstros, ele vê fadas, ele está em outro lugar, né? Essa experiência do outro pode ser do outro lugar, da outra pessoa, da outra história, né? Das cores exuberantes. Então, é uma literatura muito rica e com muitas possibilidades de experiência, inclusive estética e poética, como por exemplo, com as dobraduras, né? Com a interação com outras artes, inclusive a música, né? A gente sabe que há uma oferta aí de livros em que a musicalidade está presente. E aí eu queria trazer um outro livro para vocês, né? Que é o Livro Negro das Cores. Não sei se vocês conhecem esse livro. O Livro Negro das Cores é da Menina Coutinho e da Rosana Faria. Eu acho que a menina também é colombiana. Deixa eu ver se eu não estou falando bobagem aqui. Se ela não é colombiana, ela é venezuelana. Venezuelana. Menina Coutinho. Venezuelana. E a Rosana Faria também. Esse livro é um livro que eu costumo usar no meu curso de literatura inclusiva, porque ele é em braille. E ele foi feito pensando em crianças cegas. É por isso que ele tem essa provocação, né? O Livro Negro das Cores. E ele é todo assim, escuro, ele é em negro, né? Então, ele é inclusivo, não porque ele é para crianças cegas, mas é porque ele é para todas as crianças. Então, a criança cega lê junto com todas as crianças, e todas as crianças leem junto com as crianças cegas. É muito interessante. Infelizmente, é um típico livro que que a gente tinha que estar em roda, sentados, porque você vai ter toda uma textura, né? Porque a criança cega vai ler com as mãos. Não só o que vem em braille, né? Então, assim, você vai ter todo o braille aqui, não dá para ver direito. Você pega, tá vendo? Você vai ter o braille, mas você vai ter também uma textura na ilustração. Ó. Não sei se dá para vocês verem assim quando eu mexo, né? Então, na página da direita tem a ilustração, que é tátil, e na página da esquerda tem os versos. E eu vou ler para vocês. Segundo Tomás, o amarelo tem gostinho de mostarda, mas é macio, como as penas dos pintinhos. O vermelho é azedinho como o morango e doce como a melancia, mas dói quando aparece no joelho machucado. E aí, ó, a ilustração tátil é esse moranguinho. Depois a gente vai ter uma ilustração de folha. O marrom faz barulhinho embaixo dos pés da gente, quando as folhas estão secas. Às vezes tem cheiro de chocolate, às vezes tem um cheiro muito ruim. Essa página aqui eu acho primorosa. Vocês estão vendo o jogo que ela está fazendo, né? Ela está tratando de cores. Então, ela é quase como se ela respondesse: como é a cor marrom? Né? Ela está tentando responder para a pessoa que é cega. Então, ela está chamando experiências. Então, o marrom faz barulhinho embaixo dos pés da gente quando as folhas estão secas. Aí a gente já lembra daquele barulhinho, né? De quando a gente pisa numa folha seca. Esse é o marrom. Então, ela está descrevendo o marrom como um som, não como uma imagem, mas como um som. E, na sequência, ela descreve o marrom como um cheiro, olfato, mas também como um gosto, um paladar. Às vezes tem cheiro de chocolate. E
E, às vezes, tem um cheiro muito ruim. E aí ela vai no olfato, que é do cocô. Então, ela trouxe vários sentidos, para além do tátil, né, que está aqui. Na próxima tela, Tomás diz que azul é a cor do céu quando o sol esquenta a cabeça da gente. E a imagem é de um pipa. Aqui tem uma linha. E aqui, pipa, papagaio, não sei como vocês chamam. Quadrado. Mas se as nuvens resolvem esconder o sol, o céu fica branco, e começa a chover. E a ilustração é de chuva. Toda a página com a chuva caindo. E a criança vai passando a mão. E pensando em todas essas referências, né? Do céu, da nuvem. E se o sol resolve dar uma olhadinha na água que cai, todas as cores aparecem para pintar um arco-íris. E aí ela junta todas as ilustrações anteriores. Porque o arco-íris aqui vai ser a folha, o morango, a pena, o pipa. É isso que está formando o arco-íris. Todos os objetos citados. Para Tomás, a água sem o sol não tem muita graça. Não tem cor, não tem cheiro, não tem gosto. E aí vem um splash, assim, né? Uma água derramada. Né? E aqui ela faz a definição pelo não. Como definir algo pelo não, né? Pela ausência. Ele diz que o verde cheira a grama recém-cortada e tem gostinho de sorvete e limão. Ah, essa página também é maravilhosa, né? Refrescante. O verde cheira a grama recém-cortada e tem gostinho de sorvete e limão. Como poderíamos descrever o verde melhor, né? Grama e limão. O preto é o rei de todas as cores. Ele é macio como a seda do cabelo da mamãe quando ela abraça a gente. E aí vem um cacho, né? Um fecho assim de cabelo, que é para dar essa ideia do preto. E aí eu adoro, né, que ela associa o preto com carinho, com mãe, né, com aconchego. Tomás gosta de todas as cores. Ele as escuta e toca, sente o gosto e o cheiro delas. Mais uma vez, agora ela vai juntar as imagens da segunda parte, digamos, do livro, né? A grama, o cabelo. Ao final tem um abecedário, braille, né? Para quem quiser aprender a ler braille. E é isso. O livro negro das cores, né? Então, um pouco também para a gente começar a bagunçar o que a gente acha que é um abecedário, né? Ela vai aqui transgredir um pouco essa ideia de abecedário. Aqui é um abecedário das cores. E ela não vai ficar preocupada em trabalhar A de azul, A de amarelo, né? M de marrom. Não tem nada a ver com letra, com aprender, tem a ver com sensível, né? Com ativar memórias e buscar um significado das coisas na chave das similaridades, né? Das aproximações, de uma ideia que puxa outra ideia. Esse jogo do encantamento as crianças adoram, né? Então, quantas mediações a gente podia pensar em cima desse livro, né? Da busca de objetos, da busca de paladares, né? De experienciar coisas e adivinhar as cores que as coisas têm com os olhos fechados. Quantas brincadeiras esse livro preto e branco, né? Eu estava antes falando do quanto a literatura infantil é exuberante nas suas cores e formas, e aí eu pego um livro todo preto e branco, e mesmo assim, né? E por isso mesmo, as cores se jogam assim na nossa frente, na nossa memória, né?
Então, isso é poética aqui para a gente, nesse nosso curso. A gente não precisa passar 6 meses lendo Aristóteles, Platão, Didi Uberman, né? Benjamin, Adorno, adoro tudo isso, a gente lê também, né? Mas aqui para o nosso curso a gente vai focar nessa sensibilidade. Então, o sensível é a dimensão que toca a emoção, a imaginação e a empatia. É o que faz a literatura ultrapassar a informação e entrar no campo da experiência. Então, para mim, interessa aqui para a gente, a minha proposta para a gente, é a poética do sensível, ou seja, é a vivência da estética. Na educação infantil, a criança lê com o corpo inteiro. Ela escuta, ela olha, ela toca, ela reage. Com certeza ela reage. É fundamental que a mediação dê espaço para essa fruição, para essa reação, sem pressa, sem cortar o encantamento. Quantas vezes vocês tiveram vontade de falar, para, Beth, para nessa página. Vamos ficar aqui. Vamos ficar só pensando nesse capim e nesse limão, né? Não deu vontade de ficar? Eu senti várias vezes na mediação, vamos parar aqui, vamos encerrar e vamos ficar com essa imagem na cabeça que vai ser melhor para a gente. O nosso leitor criança, ele quer fazer isso muitas vezes, né? E por que não? Por que não? Antônio Cândido dizia que a literatura é um direito humano. Para a criança pequena, esse direito se cumpre quando nós oferecemos não só um livro, mas quando nós oferecemos, junto com o livro, o nosso tempo, o nosso estar verdadeiramente presente com aquela leitura, naquele ambiente, naquele momento. Então, vamos fazer um contraste. Imagine uma leitura feita de forma apressada para cumprir um roteiro, e outra em que a gente possa fazer pausas, observar o olhar da criança, comentar junto, deixar que ela fale, né? A mesma obra pode ter efeitos completamente diferentes, né? Quanta vontade a gente não sente de pegar esse livro que eu li agora, as cores, parece até um dissenso, né? Inclusive, principalmente para essas pessoas que não conhecem a literatura infantil, coitados, tenho dó deles. Estão perdendo tanto. Mas é quase como se a gente fosse ler cada tela dessa como a gente lê um capítulo, né? A gente diz assim, numa aula de literatura convencional, hoje vamos ler um capítulo. Então, uma literatura infantil dessa qualidade, que para a gente aqui, toda vez que eu falo literatura para crianças é de qualidade, né, gente? Ler cada tela como se fosse um capítulo, né? Então, vamos abrir aqui esse verso do marrom, da cor marrom, ou da cor vermelha, né? Esse verso do preto que desemboca no cabelo da mãe. Vamos ler um por dia, um por aula, e pensar sobre isso, né? Um por encontro. Então, a poética do sensível, quando unimos poética e sensível, chegamos àquilo que eu estou chamando nesse curso de poética do sensível, experiência estética planejada e vivida. Então, a parte do planejada é por nossa conta. Quando a gente chega para fazer mediação, ela foi planejada. Mas o vivido é ali no momento. E disso a gente não tem controle. Graças a Deus. Esse que é o bonito essa que é a graça do negócio. O vivido a gente planeja, mas o vivido é o inesperado. Mas a gente precisa planejar. Então, o curso vai nessa direção também, né? Então, não basta ter um bom livro, é preciso ter condições para que ele atue, né? Isso envolve escolha consciente da obra, qualidade literária, representatividade, qualidade de materialidade, qualidade visual, né? Preparação do espaço da leitura, o tempo adequado para a exploração, né? Abertura para o diálogo e para as respostas criativas.
Eu queria compartilhar mais um livro, mas acho que não vai dar. Mas tudo bem, a gente tem mais 3 encontros. A gente pode fazer isso depois. Bom, e o letramento? O que é que a gente vai chamar aqui de letramento? Já adiantei um pouco para vocês lá na apresentação. Vamos trabalhar com a noção de letramento da Magda Soares, que de forma assim muito breve, o uso social da leitura e da escrita, né? Ela vai falar sobre isso, se o uso que as pessoas fazem na vida, na vida real dessa leitura e dessa escrita, e com o letramento literário do Rio do Corson, que é a apropriação crítica e estética da literatura, né? Entendam que eu estou aqui falando de leitura, de gesto leitor, leituras de imagens, compartilhamento, partilha, né? Para usar também, eu não sei se tem alguém aqui familiarizado, mas a minha fala está ecoando um pouco as ideias do Rancière, né? Com a partilha do sensível. Também é um texto que eu posso deixar para a gente acessar aqui no curso, fazer leituras, né? Mas essa ideia de partilhar o sensível é muito interessante que o Rancière traz, né? Então, a partilha tem essa ideia de separar, mas tem a ideia do juntar, né? Quando você pode partilhar algo separando em caixas, em selos, em categorias, e você pode partilhar quando você comunga daquilo com outros, né? Então, o sensível aqui, ele está partilhado no sentido de que a gente lê junto, né? Sente coisas diferentes. Aí vai depender dos nossos repertórios, das nossas vidas, vivências, mas a partilha é muito importante. E na educação infantil, falamos também do letramento visual, muito importante, né? Porque a criança lê imagens, lê gestos, lê som, lê materialidade, né? Então, o gesto leitor é importante. A mediação da literatura na infância integra todos esses letramentos e outros mais, né, que a gente vai aqui comentar. Mas o foco é na fruição, no prazer, né? Então, nós trabalhamos a narrativa, a diversidade cultural, a construção de imagens mentais, e a gente desenvolve escuta e oralidade. Nessa mediação, é muito importante não só falar, mas ouvir e observar, porque a criança não vai falar só com palavras, né? Nenhum de nós, né? Mas em especial a criança não vai falar só com palavras, ela vai falar com gesto, com olhar. E por último, o sujeito leitor, né? Então, poética do sensível, letramentos na formação do sujeito leitor de literatura. O que significa formar um sujeito leitor quando a gente está pensando em educação infantil? Significa formar alguém que reconhece a leitura como fonte de prazer e sentido. Isso. Sujeito leitor em literatura infantil é um sujeito que reconhece no livro, na leitura, prazer, um campo de sentido, de experiência. Alguém que se vê e vê o mundo refletido nas histórias. Sim, as crianças pequenas, elas já estão nesse processo de se reconhecer, de reconhecer o outro nos livros, na literatura. Alguém que é capaz de dialogar com o texto verbal e visual, mesmo antes e bem antes de decodificar letras. Essa outra esse diálogo entre textos está sim acontecendo. Então é preciso oferecer obras que respeitem e ampliem esse repertório, esse campo visual da criança, que tragam diferentes culturas, diferentes vozes e imaginários. E nunca esquecer que a criança pequena já é leitora. Ela lê imagem, ela lê história oral, ela lê gestos, ela lê você, inclusive. Sabemos, né? O nosso papel é ampliar e qualificar essa leitura, que já existe. Bom,
Eu tenho uma última tela para apresentar para vocês, que é uma provocação. Provocação é um nome novo que eu inventei para tarefa. Ao invés de falar, eu tenho uma tarefa, eu falo, tem uma provocação, que é para ficar mais palatável, né? Eu tenho uma provocação para fazer para vocês, mas antes quero ouvi-los sobre tudo isso que a gente está trazendo aqui. O pessoal, durante sua fala e durante as leituras, né, o pessoal foi colocando alguns comentários, viu, Beth, aqui, né, mas se alguém quiser falar agora também, seria muito bom, até porque como temos professores de educação infantil, tem professores que trabalham já com os alunos do Fundamental 1, pequenos ainda, né, e tem professores que trabalham com turmas heterogêneas, são os professores de sala de leitura, né, trabalham com Fund 1, Fund 2, então essas reflexões eu acho que acabam sendo acolhidas por todos aqui, né? Ainda mais quando trabalhamos com livro imagem, livro com ilustração, né? Ah, está valendo os comentários aqui. Que bom, que fez sentido. Aparece para você as reações, né, Beth? Aparece. Tô vendo aqui. O Jonatas é um dos professores que já tinha feito alguns comentários e agora ele levantou a mão. Por favor, Jonatas. Oi, boa noite a todos. Boa noite. Eu tenho desenvolvido um projeto com a minha turma, eu sou professor de terceiro ano, né, fundamental, e é um projeto de leitura mesmo, né, então todo dia algum aluno da turma precisa escolher um livro para ler para a turma, para a classe, e a gente convida alguém da escola para vir ouvir, né, diretora, coordenadora, ATE, a gente convida. E desde que eu comecei esse projeto, eu tenho percebido que as crianças elas têm se atentado a mais, ouvido mais e com mais sensibilidade. Então, como eles precisam se ouvir, né, eles estão com maior concentração. Então, eles ficam ali na ansiedade de querer ler para a turma, né, de ler para o nosso convidado especial, e isso atraiu a atenção deles ainda mais para os livros, né? Então, todo dia, todos eles querem ler. Então, eu montei uma escala, porque eles estão se interessando cada vez mais e até na sala de leitura, eles têm pedido para o professor para poder levar o livro para casa também. Então, eles está despertando essa curiosidade deles de conhecerem mais os livros que tem na própria escola, né? Que fica lá na sala de leitura, às vezes eles não se interessam muito, mas a partir do momento em que ele tem a responsabilidade de fazer uma leitura para a turma, né, para alguém que é de fora da sala e que vai vir ouvir, então isso cria esse senso de responsabilidade, de querer ler bem, né? Então ele leva o livro para casa, ele vai treinar, a orientação é que ele leia para a família dele primeiro, para depois fazer a leitura para a turma. Então, eu tenho percebido que a atenção deles melhorou, né? Tanto para ouvir um ao outro, quanto para ouvir também a dinâmica das aulas, né? Do conteúdo, e até os desenhos deles melhoraram. Então, Nossa, que maravilha, Jonatas, que lindo. O próprio desenho melhorou, é impressionante, assim, sabe? Os detalhes. Acredito que consigo visualizar, sim, porque o protagonismo, bacana, né? O protagonismo, sim. Muito bonito. E essa sensação do leitor, né? O leitor é esse sujeito que simultaneamente aprende e ensina, né? Então, quando você coloca seus alunos nesse lugar, eles estão num lugar de importância, né? Eles estão num lugar de valor. Que bonito, parabéns. Obrigada por compartilhar essa... E fica como ideia, né, Samir? Como sugestão, né, para ser replicado também em outros contextos. Parabéns. E tem ali também e eu fiz um combinado com o professor da sala de leitura para ele me dar um repertório de livro antes, né? Então ele selecionou uma caixa para mim, de acordo com a faixa etária deles e tal. Então
terminou uma caixa, ele já tem uma outra preparada, né? Então tem essa parceria com o professor, né, da sala de leitura maior. Que bonito. Ah, eu vi um comentário, muito bem. Eu vi um comentário aqui da Melúzia, também estou com saudade. Que bacana. Bom, eu vou compartilhar até, vamos continuar conversando. Quem quiser pegar a palavra, é só abrir o microfone. A Elzinha, que legal, que legal. Pois quero saber tudo. Pode pegar a palavra, abrir o microfone, e eu vou, enquanto isso, compartilhar a tela, que é para vocês entenderem a minha provocação. Essa aqui. Então, hoje, nós percorremos 5 ideias centrais. Poética, como construção estética da obra. Sensível, como a dimensão afetiva e imaginativa da leitura. A poética do sensível, união da estética e da experiência. Letramentos, múltiplas formas de leitura. Sujeito leitor, a criança como protagonista de sua formação leitura. Até o próximo encontro, que é dia 28, eu queria que vocês escolhessem um livro de literatura para crianças, para as infâncias, e escrevessem um pequeno relato sobre como esse livro mobiliza elementos poéticos e sensíveis e como ele poderia contribuir para formar um sujeito leitor na educação infantil. Faz sentido? O pessoal está colocando que joinha, faz sentido. Depois eu vou colocar no Classroom também, tá bom? Para retomar, para fixar lá, né, a mensagem, a proposta, né, para o nosso próximo encontro. E aí, Beth, a ideia é que no próximo encontro, no dia 28, o início do encontro seja para eles compartilharem, ou você prefere que eles sistematizem no próprio Classroom as respostas? A pergunta que a Fernanda acabou de colocar é a que eu coloquei, é o que eu fiz também. Olha, eu gosto, tudo é questão da gente combinar, né? Mas eu gosto das duas coisas. Por quê? Não dá tempo de todo mundo falar, sim. Nós somos muitos. Muitas pessoas não se sentem confortável para falar, né? Então, é legal compartilhar lá, deixar lá escrito, registrado, porque assim todo mundo pode ler. Isso. E quem estiver à vontade para compartilhar no dia também, eu gosto, é bem-vindo, porque aí a gente pode ter ideias, como o Jonatas fez agora, né? Às vezes a pessoa está até com o livro em mão, pode mostrar o livro, né? Abrir a câmera, mostrar. Exato. Então, eu gostaria das duas ações. Vamos deixar lá registrado. Ótimo. Porque, inclusive porque documenta, né? A gente tem essa mania da palavra escrita. Mas eu vou colocar aqui no chat, Samir, e depois também vou te mandar por WhatsApp, o form que eu preparei, que eu gostaria que a gente tirasse aí esses 15 minutinhos restantes para preencher esse form, tá? Esse form é para conhecer um pouquinho melhor vocês. A gente não tem tempo aqui de fazer uma rodada de apresentação, né? Somos muitos. Mas vai ser importante para mim assim conhecer um pouco o lugar de onde vocês estão falando, a experiência que vocês têm no magistério, né, no percurso com a literatura, para eu ir modelar, né, aquela conversa de professor. Já está tudo planejado, né, gente? Mas a gente consegue modelar, né? Consigo fazer aqui alguns ajustes de modo a atender melhor as necessidades das pessoas que se achegaram aqui com a gente nesse convite que o Samir fez. Então, perdão, Beth, e você tinha até comentado no início do encontro, né, que o quanto nessa escuta, esses formulários, esse mapeamento, de certa forma, né, ele contribui para a gente pensar nas futuras formações, inclusive, né? Esse curso de hoje é fruto de formulários como esse que a Beth postou agora, que a gente consegue captando, né?
outras possibilidades, outras abordagens, né? E Exatamente. só tirando uma dúvida da Tatiana, né? Isso. Então a gente vai colocar lá no Classroom, né, como uma atividade, um exercício, né? Que vocês vão compartilhar um livro. E aí, Beth, na proposta, né? Talvez alguém pode surgir a dúvida para alguém, né? Que você coloca na educação infantil, né? E eu sei que muitos dos professores da nossa formação são professores de educação infantil, atuam em EMEI ou em SEI, ou acumulam, né? Mas temos professores também em MF, e aí, obviamente, né, e até a fala do professor antes, né, o Jonatas, né, ele trabalha com o Fundamental 1, com os pequenos, então ele já adaptou, de certa forma, né, essa ideia de trabalhar com a infância mesmo, a ideia. E eu tinha um comentário da Renata, ficou um pouco lá para cima, né, mas que é muito legal que ela falou da experiência com a educação de jovens e adultos, né? E você vê como como alguma das mediações e abordagens, né, mesmo sendo públicos diferentes, idades diferentes, mas como essa sensibilidade é possível, é permitida e tem um potencial para qualquer faixa etária, né? Esse acesso à leitura e à literatura. Então, eu tenho certeza que, mesmo quem não... A pergunta coloca sobre educação infantil, e aí também tem esse exercício de pensar, né? E tenho certeza que muitos aqui são mediadores também, para além da sala de aula, né? E fazem leituras com filho, com familiares, né? Mas é possível também pensar no público que vocês atuam. Né, Beth? Com certeza, Samir, isso mesmo. É dentro da realidade, da experiência de cada um aqui. Perfeito. Então, e tem casos também, alguns que são formadores aqui, né, que trabalham na DRE, alguns nossos cursistas aqui, então cada um traz aquilo que acha interessante, com as suas experiências anteriores ou as experiências atuais. Agora, a Débora pediu para falar. Débora, por favor. Oi, Samir, oi, Beth, boa noite. Boa noite. Primeiro, né, e para todos e todas aqui que estão, agradeço aí a oportunidade do curso. Pegando o gancho com uma fala sua agora, Samir, e uma da Beth lá do começo, da gente, né, de quem está aí no Fundamental 1, 2, quando a Beth fala no início, né, nossa formação em letras, para nós que viemos das letras, a gente chega com a literatura numa abordagem muito diferente. Eu fiquei lembrando aqui de quando eu montei o projeto para a sala de leitura, do foco ali no Antônio Cândido, do direito à literatura e tudo mais. E o frio que me dava na barriga, cada vez que eu ia me deparar com alguma turma dos pequenos. Então, nas primeiras atribuições, até então pegava os maiores, quando me deram o segundo ano, eu gelei. Eu falei, o que eu vou fazer com essas crianças? Não sei trabalhar com eles. E aí as formações, né, para a POSL ajudam, e aí, né, um comentário, um elogio, os cursos da Beth muito. O ano passado eu fiz era mais para os menores, me ajudou horrores, e esse aqui também, suas falas, estou mais quieta hoje, câmera fechada, que eu não estou muito bem, mas eu fiquei pensando e entendendo que algumas coisas que eu fui fazendo por aprender ali em uma formação ou outra, ou até por intuição, falei, nossa, que bom, estou no caminho, né, de pegar a parte do sentimento, de explorar, e principalmente, uma coisa agora ficou muito clara para mim, sou muito metódica de montar o planejamento, falar, então tenho tantos dias, tantas aulas para essa obra, para esse, e é isso, pronto, acabou. E com as crianças não funciona assim. Então, quando você diz que não dá para correr, porque às vezes eles querem mais. Então, recentemente peguei um livro falando da questão dos refugiados, e com a capa do livro foi uma aula inteira, só a capa. E aí todo mundo quer falar, todo mundo quer participar, então criança é isso, é gostoso, e é explorar e ver o que eles trazem, e fazem análises assim que você fala, gente, eu não tinha pensado nisso. Então, é muita escuta, Débora. Muita, né? Muita escuta. Mediação com criança é muita escuta. Eles têm muito a expressar. Eu não vou dizer falar, porque a gente também tem que ficar atento com a expressão não verbal das crianças, né?
Então, eu acho que nesses encontros aqui, preparando esses encontros, eu fiquei prestando muita atenção nisso, muito tocada com isso da linguagem para além do verbal, né? A gente se foca muito nisso, né? E por uma razão que não vem ao caso agora, eu tenho pensado muito em crianças tímidas, né? Porque essa questão do não verbal não é só para crianças muito pequenas que ainda não têm a linguagem, muitas vezes é para crianças tímidas, que não nesse mundo do espetáculo, né, da celebridade, em que todo mundo tem tanta coisa para falar, né? E o que vai ser das pessoas tímidas, né? E a gente tem muita criança assim, né, que não sente muito, que tem muitas ideias, mas que não usa o verbal. Então, acho que a gente tem que ficar cada vez mais atento e atenta para os caminhos de expressão, né? Que pode ser para o desenho. Eu achei interessante quando o Jonatas falou que eles estão desenhando, né? Melhor, mais, né? Olha que bacana, né? Essa ideia do desenho. Então, precisamos nos desoralizar também um pouco, né? Denise pediu para falar também, por favor, Denise. Não sei se você está conseguindo falar, Denise. Será que o microfone... Acho que não está mutado. Tenta falar, Denise. Vamos ver se sai o seu som. Não está saindo o som, Denise. Se quiser escrever qualquer coisa, tá bom? Ou tentar, né, novamente. Então, só reforçando, né, a Beth colocou a proposta da atividade e um formulário, né? Eu sei que alguns já devem estar respondendo ou vão responder agora, e também, se alguém, né, quiser responder depois, mas eu peço para ser o quanto antes, para a gente já ter essas respostas, né? Mas aí eu vou colocar no Classroom depois também, tá bom? E aí, reforçando, então, mais uma vez, né, como sempre tem essa transição, assim, alguns que perderam alguma informação. Então, o próximo encontro não vai ser na semana que vem, vai ser daqui 2 semanas, dia 28, né, no mesmo horário, às 19 horas. Tá bom? Quer tentar falar novamente, Denise, para ver se sai? A Denise também sempre participa, ela até comentou também, que estava feliz com mais um curso com você, Beth, ela também sempre participa. Alguém mais quer fazer, caso não dê para a Denise falar, mais alguém quer fazer algum comentário? Tirar alguma dúvida também? Mas, Beth, só fazer um comentário também que como foi riquíssima as escolhas, né, literárias que você trouxe para hoje, né? E o legal é que você trouxe 2 autores não brasileiros, né? Autores latino-americanos, e isso enriquece muito o nosso repertório. A Denise está falando que, de fato, né? Que pena, a gente não está te ouvindo, mas se quiser colocar um comentário, Denise, a gente lê aqui para finalizar esse encontro. E o pessoal também gostou muito das 2 escolhas que você trouxe para hoje. Ai, que bom, que fez sentido. Obrigada pelos elogios aqui, pelos comentários, pela participação, pela acolhida sempre que vocês me dão sempre. Isso me estimula muito nas preparações das minhas aulas, dos meus textos, do meu caminhar também. Que bom que a gente caminha junto. Obrigada, viu? Nós que agradecemos. Então, só reforçando para o pessoal que depois eu vou disponibilizar a aula, né, no YouTube. Amanhã eu já coloco tudo direitinho lá, né, as atividades, o link, a gravação, e vamos mantendo contato. O curso vão ter algumas atividades assim para a gente manter esse diálogo, né, nas horas assíncronas, né? E que bom que vocês estão aqui conosco, né? Então, estamos muito felizes e eu tenho certeza que já está fazendo sentido a proposta e vai fazer mais ainda nos próximos encontros, né? Para o trabalho de vocês. E aí já aproveito para desejar um bom descanso e boa continuação desse ano letivo amanhã e nos próximos dias. E Beth, mais uma vez, muito obrigado, viu, por topar, né? Mais uma vez estar com a gente aqui.
e trazer, né, compartilhar muito das suas vivências, do seu trabalho, das suas pesquisas. Isso é muito bom. Obrigado, viu, Beth? Obrigada a você, Samir, por tudo e por tanto. Um beijo grande em todos e todas. Boa noite. Boa noite. Vou parar a gravação. Obrigado, viu, gente?